Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos a negativa dos bancos estadunidenses que deixaram o Milei em uma situação vexatória. Também veremos meio que um recado que o Lula deu tanto à comunidade internacional como também aos Estados Unidos sobre a prisão do Bolsonaro. E também veremos que a base do Trump, os agricultores dos Estados Unidos, não ficaram nada felizes com essa retirada de tarifas sobre o Brasil. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! O que aconteceu com o resgate de 20 bilhões para a Argentina? Sabe, aquele resgate de 20 bilhões assinado para a Argentina como ajuda do CEREUA a Javier Milei pouco antes das eleições em Buenos Aires. O plano original, esse mega resgate bancário de outubro, quando os ENUA assinaram com a Argentina esse acordo de estabilização, seria de 20 bilhões de dólares. Atenção a este plano, pois deveria ser complementado com outro pacote do mesmo valor, financiado pelos bancos JP Morgan, Bank of America e Citigroup, que parece não vai acontecer. No total, esperava-se um apoio de 40 bilhões de dólares para fortalecer as reservas e estabilizar o peso. Vamos ver o que mudou e por que os bancos estão recuando. O que aconteceu com esse resgate que parecia revitalizar a economia da Argentina, a economia de Javier Milei, do seu país? Pois vejam, os bancos como JP Morgan, Bank of America e Citigroup rejeitaram, arquivaram esse plano massivo e limitaram a ajuda a um empréstimo garantido de apenas 5 bilhões. Observem que se falava em 40 bilhões, agora reduzidos para apenas 5 bilhões. Buscam cobrir um vencimento de dívida de 4 bilhões em janeiro devido à escassez de reservas. E atenção, porque a resposta dos bancos foi clara. Dizem que consideram inviável esse mega empréstimo que, lembremos, foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, justamente para ajudar a Argentina antes das eleições que finalmente foram vencidas por Javier Milei. Além disso, questionam a real necessidade. Ou seja, estamos falando que os três maiores bancos do EUA, JP Morgan, Citigroup e Bank of America, rejeitam e agora recuam, dizendo que não é tão necessário a Argentina receber esses 40 bilhões e que apenas ofereceriam 5 bilhões. Atenção, porque o mega resgate bancário de 20 bilhões é descartado por esse empréstimo reduzido de curto prazo para emergências, mantendo ainda mais incerteza sobre o que acontecerá com a Argentina se agora não contar com esse swap milionário para recuperar a vida econômica do país. No Brasil, a política interna e a segurança regional concentram a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante coletiva de imprensa na cúpula do G20 em Joanesburgo, o mandatário afirmou no domingo que a prisão de seu antecessor Jair Bolsonaro, aliado do presidente americano Donald Trump, não deveria afetar a relação entre os dois países. Isso não tem nada a ver. Acho que Trump precisa entender que somos um país soberano, que nosso sistema de justiça toma decisões e que o que é decidido aqui é definitivo. A prisão de Bolsonaro deixa a direita sem candidato definido para as eleições de 2026, enquanto Lula confirmou que buscará um quarto mandato. Mas a preocupação do presidente brasileiro também aponta para a segurança regional. Lula também expressou inquietação com a presença militar americana no Mar do Caribe, perto da Venezuela, e disse que discutirá o tema diretamente com Trump. Estou muito preocupado com o aparato militar que os Estados Unidos colocaram no Mar do Caribe. Estou muito preocupado e pretendo discutir isso com o presidente Trump porque me inquieta. Washington garante que são operações antidrogas, enquanto Caracas denuncia essas manobras como ameaça ao seu governo. Lula enfatizou a importância de buscar soluções antes que surja um conflito, lembrando a fronteira compartilhada entre Brasil e Venezuela. Exportadores brasileiros estão comemorando depois que o presidente Trump cortou tarifas sobre produtos como café e carne bovina.
Mas qual será o impacto para os produtores de carne dos Estados Unidos? Eu sou Clinton Griffiths. O presidente assinou uma ordem executiva eliminando a tarifa de 40% que foi imposta ao Brasil em julho. Michelle Rook do Act Day está comigo. E Michelle, o presidente fez isso como parte de um esforço para reduzir os preços nos supermercados americanos. Sim, isso mesmo, Clinton. O presidente Trump está ampliando incentivos tarifários para alimentos brasileiros importados para aliviar impostos em meio à insatisfação dos americanos com o custo de vida. Uma ordem executiva que Trump assinou na quinta-feira isenta dezenas de alimentos populares da taxa de 40% que ele impôs sobre produtos do Brasil no início deste ano, incluindo carne bovina. Pouco mais de uma semana atrás, o presidente Trump cortou uma taxa de 10% das importações de alimentos brasileiros e a ordem executiva de quinta-feira reduz a tarifa em mais 40%, retroativo a 13 de novembro. Então, anteriormente, eles haviam removido a tarifa recíproca de 10%. O ponto de partida era 76,4%, a remoção da tarifa recíproca reduziu para 66,4% e agora volta para 26,4%, que é a linha base inicial. Que entrou em vigor em janeiro quando a cota tarifária do Brasil para a carne bovina foi preenchida. Então, Linnell afirma que com um corte de 50% na tarifa, o produto circulará nos próximos 30 dias. Bem, mas é importante saber que, embora a tarifa de 76% fosse alta o suficiente para desacelerar drasticamente as importações do Brasil, elas nunca chegaram a zero. Então, isso vai se recuperar a partir daí. E a cota tarifária do Brasil será retomada em 1º de janeiro, reduzindo tarifas e aumentando importações. Antes das tarifas adicionais, o Brasil exportava muita carne bovina aos EUA, principalmente cortes magros. Nos últimos 12 meses até julho, o Brasil enviou cerca de pouco mais de 1 bilhão de libras de carne bovina. E se calcularmos isso per capita ou em relação ao abastecimento líquido de carne, representa aproximadamente 3,6% do consumo dos açafrairos. Então, Linnell diz que isso vai reduzir os preços da carne bovina no supermercado. Ao analisarmos o impacto dessa tonelagem do Brasil, isso pode valer cerca de 30 a 40 centavos no varejo. Os futuros de gado reagiram mal inicialmente, mas se recuperaram já que o corte tarifário não foi uma grande surpresa para o mercado. Isso tem estado nas notícias no mercado, estamos prevendo isso há semanas. Acho que faz mais que dias que sabíamos que isso ia acontecer quando começamos a ouvir sobre querer preços mais baixos da carne. Então ele acha que isso já está precificado no mercado de gado com a recente queda nos preços. Então, sobre essa situação envolvendo Estados Unidos e Argentina, sempre foi falado que estava muito estranho tudo isso. De duas uma, o Trump está totalmente sem moral dentro do seu próprio país e não conseguiu influenciar os grandes bancos a autorizarem esse empréstimo absurdo. Ou então, o Trump e Milley já sabiam que esse empréstimo não sairia do papel de jeito nenhum. Porém, usaram toda essa narrativa para influenciar nas eleições. E eu acho que é um pouco dos dois. Tanto o Trump está sem moral para aprovar um empréstimo como esse, como também eles já sabiam, usaram isso apenas na finalidade de eleição. Sobre essa situação envolvendo Estados Unidos e Brasil nessa guerra tarifária, lógico, os agricultores dos Estados Unidos não ficariam nada felizes com tudo isso, porém o Brasil segue ganhando o mercado e mostra que os Estados Unidos dependem bastante da agricultura brasileira e do Brasil de modo geral. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu!